Olá, tudo bem? Vamos entender um pouquinho da anatomia da unha natural? Vamos lá então. Vamos lá. Partes da unha natural. Ok. A gente tem aqui duas visões, né? A gente tem a visão lateral, e a gente tem a visão superior, né? A visão lateral é você ver assim, de lado, tá? E a visão superior, nesse caso, né, assim, seria você tá vendo daqui. Então, seria eu tá fazendo assim, desse jeito, tá? Então, se você olhar o seu dedo agora assim, é assim que você vai ver. Se você olhar de lado, desse jeito, é assim que você vai ver. Tudo bem? Então, vamos ver aqui na nossa visão lateral, tá? O que que nós temos aqui? Muito bem. Esse aqui é um dedo sem alongamento. Nós temos aqui algumas partes, ok? Isso aqui nós chamamos de unha natural, tá? Geralmente a gente tá acostumado a falar unha, mas a verdade é que assim, quando a gente fala unha, né? Óbvio que a gente meio que entende que a gente tá falando, né, da nossa unha. Mas o correto, para ficar bem claro, é a gente falar unha natural, para dizer que nós estamos falando especificamente disso aqui, tá? Nós não estamos falando de todo o complexo ungueal, tá? Quando a gente fala unha, a gente pode estar falando de tudo que envolve a unha natural. Quando a gente fala unha natural, estamos falando especificamente dessa placa aqui, que é chamada de placa ungueal. Então, se eu falo placa ungueal ou unha natural, eu estou querendo me referir a exatamente essa parte, a placa. Eu não estou falando de todo o complexo, de tudo que envolve, que a gente vai ver aqui, tá? Então, aqui se chama unha natural ou placa ungueal, ok? Então, assim, quando você ouvir alguém falando a placa ungueal, a unha natural, muitas vezes as pessoas usam isso, placa ungueal. Por exemplo, você pode ouvir alguém falar assim: ah, você precisa tomar cuidado no momento de pinçar e fazer a curvatura, porque a placa ungueal pode descolar do leito. Pareceu meio estranho agora tudo que eu falei? A placa ungueal pode descolar do leito, né? Aí você pensa, meu Deus, mas o que ela tá falando? Então, se ela tá falando que a placa ungueal pode descolar do leito por alguma coisa que você fizer, ela tá dizendo o quê? Essa parte aqui, que é a nossa placa ungueal, pode acontecer alguma coisa que ela vai descolar de quê? Do tecido no qual ela está aderido, colado, que é exatamente o tecido do seu corpo, do seu dedo, que está debaixo da unha natural. Logo, então, o que a gente já tem? A gente tem a nossa placa ungueal, e onde esta placa ungueal está aderida é chamado de leito, ok? Quando nós falamos leito, estamos falando da carninha, do tecido no qual a placa ungueal está grudada. Por que eu tô frisando muito isso? Porque muitas pessoas, quando estão falando de unha natural, tá? Quando a gente vai falando de alongamento, aí é outra história. Mas muitas pessoas, quando estão falando de unha natural, se confundem e querem falar placa ungueal e acabam falando leito, tá? Então, não. O leito é o tecido que está embaixo, onde a placa ungueal está aderida, fixada. Tudo bem? Ok, então a gente já viu aqui e aqui. E a gente tem algumas outras partes aqui, que são as partes que são um pouco menos faladas, tá? Mas ainda assim é importante a gente ter uma noção. Por exemplo, antes de falar o nome, o que acontece? Nós utilizamos algumas nomenclaturas. Para quê? Quando a gente falar de alguma coisa que está localizada ou alguma coisa que aconteceu distante, tá? Mais para a ponta da unha, nós vamos utilizar a palavra distal. Ou alguma coisa, alguma doença aconteceu com a sua unha natural. Eu vou falar o nome da doença e eu vou dizer que ela é distal se
o sintoma dessa doença estiver mais para a ponta, ou eu vou falar que ela é proximal, se ela estiver mais pro início da unha, mais para a matriz da unha, ok? Porque nós temos o quê? Nós temos também a matriz da unha. Vou botar aqui, ó. Vou deixar uma marquinha aqui e vou escrever matriz. Matriz da unha, tá? A matriz da unha, você não pode vê-la a olho nu, tá? A matriz da unha fica exatamente na parte interna, embaixo daqui. É exatamente da onde a unha nasce, tá? É o iniciozinho da unha. Então, já que a gente já colocou matriz, tá? Para ficar mais específico, quando a gente falar distal, é porque algo está localizado ou aconteceu mais distante da matriz, mais para a ponta do seu dedo, tá? Algo que está proximal ou alguma coisa que aconteceu na sua unha, próximo da matriz, próximo do início do nascimento da sua unha natural, nós vamos falar proximal, ok? Então, distal para cá, proximal para cá, distal para cá, proximal para cá, beleza? Tendo isso entendido, a gente tem o que aqui? Essa parte aqui do nosso tecido, tá? Aqui na frente, é chamado de prega distal. É um tecido distal, é uma prega porque ela aqui ela tem uma dobra, tá? Para cá, inclusive a gente pode chamar de prega ou dobra, tá? Ela chama de prega porque ela dobra. Prega distal. Aqui para cima é chamado de prega proximal, tá? É uma dobra próxima à matriz, próxima ao início. Aqui é uma dobra próxima ao final ou distante do início. Ok. Então, a gente tem distal e proximal, ok? Aqui nós temos uma prega ou dobra proximal queratinada. Aqui é o seguinte, vamos lá. Tá vendo essa partezinha aqui, mais escurinha? Essa aqui é a partezinha que a maioria das pessoas chama de cutícula, tá? Que é o quê? Você vai lá fazer o seu serviço de manicure comum, a pessoa vem com alicate e começa a tirar. Então, essa pele, essa carninha que fica em cima aqui, né, da unha, que é chamada normalmente de cutícula, na verdade é a nossa prega proximal queratinada. E ela é chamada de queratinada por quê? Porque ela é mais rígida e ela tem pouca sensibilidade. Por que que ela é mais rígida e tem pouca sensibilidade? Porque ela é queratinada. Mas por que ela é queratinada? Simples. Por quê? Porque a nossa placa ungueal, a nossa unha natural, possui queratina, ok? Então, quando essa parte, a gente tem a prega, correto? E aí, a prega, ela continua e ela dobra para dentro. Só que essa parte da ponta, ela fica encostada em cima da placa ungueal, que contém queratina. E essa proximidade transforma essa prega, fazendo com que ela fique queratinada. Então, se você agora pegar alguma coisinha, se beliscar ou fizer assim, você vai perceber que essa partezinha daqui, ela é bem sensível, mas de fato, mais pra frente tem essa parte mais grossa, que é muito comumente chamada de cutícula, e na verdade ela é a continuação dessa mesma prega, só que por essa parte estar em contato com a placa ungueal, que contém a queratina, ela fica mais rígida e perde essa sensibilidade, ok? Então, tudo isso aqui, na verdade, é prega proximal. Tudo é prega proximal.
Porém, essa parte específica, vulgarmente chamada de cutícula, nós chamamos de prega proximal queratinada. E é importante a gente separar essas coisas, porque não apenas ela tem características diferentes, mas como essa prega proximal queratinada, considerando certos limites, ela pode sim ser removida com alicate, tesourinha, broca, a forma como se trabalhar, considerando um limite, de modo a dar um acabamento melhor, tá? E você consegue fazer isso até certo ponto, sem provocar vermelhidão, sangramentos e desconforto para cliente. Quando ela começa a ficar vermelha, quando a área em volta, depois que você fizer esse processo de cutilagem, ela começar a ficar avermelhada ou aparecer os famosos bifes, né, como nós chamamos, é porque, na verdade, você passou do limite da parte queratinada, você já chegou no restante da prega ou dobra proximal, tá bom? Tá acompanhando comigo aqui? Antes de ir pra lá, vou chegar aqui e vou só rever o que a gente acabou de ver. Então, aqui a gente chama de placa ungueal ou unha natural. Mais conhecido, normalmente as pessoas falam placa ungueal. Embaixo da placa ungueal nós temos o quê? O leito. É o tecido onde a placa ungueal está aderido. Aqui, bem no iniciozinho, nós temos a matriz. Nós não vemos a olho nu, a matriz ela fica debaixo aqui da prega proximal, tá? E é onde exatamente nasce a unha, tá? A unha nasce da matriz. Aqui em volta nós temos as nossas pregas, né? Então, nós temos as pregas distal, tá? A prega proximal. E aqui também nós temos a prega lateral, tá? Tudo isso aqui é chamado de prega ou dobra, tá? Se é distante da matriz, nós chamamos de distal. Se é próximo da matriz, nós chamamos de proximal, ok? E aqui, a gente tem, para chamar mais atenção, a gente tem o quê? A prega aproximada queratinada, que é mais rígida e tem pouca sensibilidade, porque é uma parte do tecido da prega proximal que está em contato com a superfície da placa ungueal, que contém queratina. Por isso, ela muda as suas características. E lembrando que ela pode ser removida, considerando o limite de uma forma saudável, ok? Aqui na visão superior, nós temos algumas outras informações. Lembrando que é a mesma coisa, tá, gente? É o mesmo dedo, tudo vai ter a mesma coisa. A diferença é que aqui, a gente vendo da parte de cima, a gente consegue ver melhor essas coisas que a gente precisa ver. Ok, nessa parte aqui da matriz, tá? Nessa parte aqui da matriz, nós temos, um pouquinho mais à frente, nós temos a lúnula. Lúnula. É exatamente aquela meia-lua. Algumas pessoas vão ter em todos os dedos, outras pessoas não vão ter em quase... Dedos não, unhas, né? Não vão ter em quase unha nenhuma, algumas vão ter em uma ou outra. Eu, por exemplo, a minha ela vai sumindo conforme vai indo pro dedo mínimo. Então, ela é bem grande aqui no polegar, o indicador, chega no médio, ela praticamente some e essas duas aqui nem aparecem, tá? Então, assim, cada uma vai ter um jeito, mas nós temos isso aqui, tá? Essa parte, assim, só curiosidade, não precisa tanto, mas vou falar. Ela é esbranquiçada exatamente porque ela contém as células, tá? As células da onde são formadas a unha natural. Então, na verdade, aquele esbranquiçamento é exatamente o material ainda se desfazendo, né? Que vai depois virar a unha natural. E uma coisa interessante, porque é bom também para você já saber disso. Toda vez, desculpe, toda vez que você olhar uma unha e você vê aquela lúnula aparecendo, tome cuidado, tá? Especialmente quando você estiver utilizando a fresa para limpar e fazer a preparação da unha natural. Por quê? Primeiro que, no geral, essa área realmente ela é sensível para todas as pessoas. Por quê? Porque nós estamos lidando com a matriz da unha, tá? Então, nós não podemos danificar de jeito nenhum a matriz dessa unha. Porque, posteriormente, a unha dessa cliente, a placa ungueal dela pode nunca mais nascer da mesma forma, tá? Então, é preciso ter bastante cuidado.
No entanto, nós temos que ter o dobro de cuidado quando nós estamos numa unha em que nós estamos passando por cima da lúnula aparente. Por quê? Porque quando nós vemos a lúnula, logo abaixo já está a matriz. Então, se você apertar aqui, você está apertando a matriz da unha dessa cliente, tá? Em unhas em que nós não vemos a lúnula, a matriz ela fica um pouco mais para trás, tá? Então, muito cuidado com unhas que já mostram a lúnula. E se você, inclusive, poder ver agora, você vai olhar a sua unha, a unha que tiver a lúnula aparente, você vai apertar de levezinho essa parte e você vai perceber como essa parte da lúnula que está aparecendo, ela é mais molinha do que se você for apertar a unha onde você não tem a lúnula aparente. Para você ver realmente que realmente é mais sensível, você precisa tomar mais cuidado, ok? E aí, o que acontece? Eu falei aqui que a preca proximal queratinada não era cutícula e todo mundo achava que era cutícula. Mas aí a gente pergunta, gente, mas então o que é cutícula? Então, aqui eu coloquei aqui a unha de frente e fiz uns risquinhos aqui e botei cutícula. Mas como assim, tem uns risquinhos e tem cutícula? É pelo seguinte, porque na verdade a cutícula nada mais é do que o tecido transparente ou translúcido que fica grudado em cima da placa ungueal ou unha natural. Então, na verdade, cutícula é aquele tecidozinho, é muito fininho, né? Parece tipo quase um mini plástico assim que tá grudado na unha natural. E geralmente esse processo, só você fazendo assim com a espátula, já solta. Isso efetivamente é a cutícula. O resto em volta é tudo tecido. E o único tecido que você que você pode tirar um excesso, se você quiser, é a prega proximal queratinada, que é a parte de cima, né? Por isso, né, você vai ver que quando eu faço o meu processo de cutilagem aqui ao longo do curso, eu trabalho com a fresa tirando a cutícula, que é a pele que está grudada, ok? Indo bem aqui nos cantinhos, dando uma aprofundada aqui nos cantinhos com a broca. E quando eu vou pegar o alicate, eu trabalho somente aqui em cima, eu não vou nos lados. Somente aqui em cima e sem ser algo muito agressivo, ok? Vamos continuar aqui. Aqui nós temos mais o seguinte. Nós temos duas palavrinhas que talvez, se você já rodou pelo mundo das unhas aí, você tenha conhecido. Um é o hiponíqueo, com H, e o outro é o eponíqueo, tá? O hiponíqueo, ele é o que a gente chama vulgarmente de sabugo. É quando você vai olhar, por isso que eu botei aqui uns pontinhos aqui embaixo, porque tá embaixo da unha natural. Se você pegar a sua unha agora, olhar e fizer assim, você vai perceber que existe uma carninha, né? Debaixo da sua unha. Esse é o seu hiponíqueo. E a nível de curiosidade, quanto mais longa a unha natural for, mais o eponíqueo tende a crescer. Talvez você já tenha passado por alguma situação, ou com alongamento de unha, ou até mesmo com a sua unha natural, na qual ela estava grande e de repente ela quebrou. Ou você fez uma retirada de alongamento, ou um alongamento quebrou, enfim. E você ficou com uma sensação estranha, uma sensação de sensibilidade. Por quê? Porque o seu eponíqueo, ele estava acostumado a uma grande telha em cima dele, é um grande teto em cima dele, então ele acabou relaxando e crescendo um pouquinho mais. A partir do momento que você corta, que de repente você quebra a sua unha natural, e aí aquele eponíqueo fica totalmente exposto, você fica uns dias com uma sensação estranha, porque aquele é sensível, fica tocando nas coisas, mas passa 2, 3 dias, aquilo vai passando, tanto porque a unha começa a crescer um pouquinho, e o seu eponíqueo já entende que ele não pode ficar tão expansivo como ele estava antes, ele começa a diminuir um pouquinho. Só um nível de curiosidade, tá? Então, esse é o nosso eponíqueo. Continuando, hiponíqueo. E o eponíqueo? Então, o
eponíqueo, ele fica muito próximo da nossa prega proximal queratinada. Porém, ele não é a nossa prega proximal queratinada. O eponíqueo, na verdade, ele fica embaixo da prega proximal queratinada. Vulgarmente, para você conseguir entender melhor, se você é manicure ou já foi a manicure, talvez você tenha ouvido pessoas falarem esse termo, cutícula externa e cutícula interna, né? Que não existe nada disso. Cutícula, como a gente acabou de ver, é o tecido transparente ou translúcido que fica preso na superfície da placa ungueal. Olha que bonito. Vamos começar a falar bonito, né? Tecido branco, até eu gostei, tecido branco ou translúcido que fica aderido na superfície da placa ungueal. Nossa, metade do Brasil não entendeu, mas você já tá entendendo, porque você tá ligado aqui em tudo que eu tô falando, não tá? É isso mesmo, e você vai começar a entender tudo que todo mundo fala por aí, e que às vezes você fica totalmente perdida como iniciante, mas vamos melhorar isso aí. Então, voltando. Então, a gente tem o quê? Eponíqueo. O eponíqueo é o que vulgarmente chamamos de cutícula interna. E a prega proximal queratinada é o que vulgarmente chamamos de cutícula externa, tá? Mas tá errado. Então, isso seria o eponíqueo. É, na verdade, aquele momento crítico que vem aquela pessoa ali e quer tirar tudo que tem ali, E aí, muitas vezes, ela até levanta um pouquinho aqui, porque quando ela levanta um pouquinho, ela tá levantando o quê? Ela tá levantando a sua prega proximal, fazendo assim, levanta o alicate, coloca bem a pontinha e vai tirando lá dentro a cutícula interna, que não é cutícula interna nada, aquilo na verdade é o eponíqueo. Tá? E o eponíqueo, efetivamente, o eponíqueo, ele é um tecido vivo. Você pode até não sentir efetivamente muita coisa, mas você vai perceber que você vai ficar com uma certa sensibilidade, porque é um tecido vivo. Ele realmente protege bastante de bactérias, tudo mais, por isso que não é legal você ir muito. Às vezes a gente acaba indo numa empolgação e tal, mas não é muito legal você ficar catucando demais. E o eponíqueo, efetivamente, conforme ele vai crescendo, ele vira a cutícula, tá? Então, o eponíqueo, ele não é a cutícula, ele vira a cutícula. Uma vez que ele começa a crescer, ele vai saindo, passa aqui, e aí conforme vai entrando, ele vai crescendo, ele vai entrando em contato com a placa ungueal, ele muda as características dele e vira a cutícula, por isso que fica mais rígido e tudo mais, ok? E aí, por último aqui, a gente tem a nossa borda livre, né? O que é borda livre, né? Até pelo nome a gente vê. Borda é algo que está na borda, né? Na ponta de alguma coisa. E ela é livre por quê, né? Pelo seguinte, lembra quando a gente voltou aqui, logo no início, e a gente falou que a gente tinha a placa ungueal? Tem a placa ungueal que está aderida no leito, ok? Só que, se a nossa unha começar a crescer, essa unha aqui, ela tá cortadinha. Só tem praticamente a parte que tá aderida ao leito, correto? Correto. Só que se essa unha aqui, ela começa a crescer, vai começar a crescer uma borda. Tá vendo? Tá aqui, vermelhinho. É a ideia de um crescimento, de uma borda. E ela é livre por quê? Porque isso que cresce não está preso, aderido ao leito. Então, o que é borda livre? Ela tem uma outra coloração, né? Ela tem uma outra coloração. E se eu pegar um cortador ou uma lixa, eu consigo tirar normalmente, sem causar nenhum tipo de desconforto, né? E dor para cliente. Por isso é chamado de borda livre, tá? Aqui, vamos voltar, fazendo uma recapitulação. Nós temos a lúnula, tá? Que é a nossa meia-lua. Alguns dedos têm, outros não. Lembrando que é importante sempre tomar cuidado. Quando a lúnula for aparente, isso significa o quê? Que logo abaixo dela está a matriz. Então, redobre o cuidado quando você estiver utilizando fresa em cima, ok?
A cutícula, o que que é a cutícula? Tem cutícula interna e cutícula externa? Não, não tem. Cutícula externa, na verdade, é a prega proximal queratinada e cutícula interna é o nosso eponíqueo, na verdade. Então, já vimos aqui também eponíqueo. Cutícula é o tecido, será que você se lembra? É o quê? Cutícula é o tecido, não, transparente ou translúcido aderido à placa ungueal, na superfície da placa ungueal. Olha que coisa linda. Decora essa frase e sai falando por aí. Será que alguém vai entender? Não sei. Não sei. Mas você tem que entender. E as pessoas da área têm que entender, ok? O eponíqueo é o nosso vulgo sabugo, ok? E a nossa borda livre é exatamente a parte crescida da unha que você pode cortar, lixar e não vai doer, porque não está aderida ao leito, ok? Bom, eu sei que pode ter sido muita informação, especialmente para você que nunca teve contato com isso, tá? E talvez você esteja até perguntando, gente, mas seria tão necessário saber isso tudo? E sim, é necessário. Até como você pode perceber, eu procurei fazer algumas ligações, né, com os nossos procedimentos, né? Então, assim, é importante a gente ter noção, por exemplo, mas por que é importante eu saber o que é distal, o que é proximal? Especialmente quando nós estamos falando de doenças das unhas, né? Existe uma doença da unha, por exemplo, chamada onicólise. Onicólise é exatamente o processo quando a placa ungueal ela se descola do leito. Só que ela pode acontecer isso de forma distal ou de forma proximal. E quando isso acontece de uma forma distal, nós temos que ter determinados procedimentos com relação a fazer ou não alongamento. E quando ela acontece de forma proximal, geralmente não dá nem para fazer o alongamento, porque ela ainda vai andar até o final da unha natural, tá? Obviamente, saber da prega proximal queratinada é muito importante, né? Pra gente saber que pode tirar, por que ela não tem sensibilidade e tudo mais. A aluna, acho que eu já falei da aluna? Acho que eu já falei da aluna, né? A borda livre também é importante você saber, porque, inclusive, a fibra refinar realística, nós trabalhamos com colorimetria da borda livre. Tá vendo? É importante saber disso, ok? E tudo mais aqui, eu acho que vocês também já pegaram. É muita informação, mas assim, eu canso de ver isso aqui, já tô super acostumada, amo explicar isso e eu espero que vocês tenham amado aprender também. Qualquer coisa, vocês podem voltar o vídeo para frente e para trás e entrem em contato comigo e perguntem o que vocês quiserem, porque eu amo alongamento de unhas e amo explicar sobre tudo isso.